E aí? Tudo bom, Silvia? Agora deu certo, hein? Estamos ao vivo já. Deu certo, sim. Vamos, então... Deixa eu só... Deixa eu só enviar aqui o... Me ouve bem? Lhe ouço bem. Para você também, tá bom o som? Tá bom. Então, pessoal, boa tarde. Hoje a convidada é Silvia Nonata, ela é terapeuta junguiana e hoje é o Dia Mundial, né, da Saúde Mental. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Antes de começarmos a conversar, eu gostaria que a Silvia se apresentasse para vocês. Obrigada, Paty, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É um prazer, né? As nossas conversas sempre são muito boas, né? Fiquei feliz pelo convite e acredito que sim, é importante que a gente, né, fale desse tema hoje, não só hoje, né? Mas que esse dia traga uma reflexão. Então, obrigada. Eu sou Silvia Nonato, eu sou analista junguiana, eu sou mestre em comunicação e semiótica, especialista em teorias da comunicação e da imagem. Eu atendo em consultório, né, individualmente, também facilito grupos terapêuticos e adoro a minha abordagem. É uma escolha teórica e uma escolha também afetiva, eu sempre gosto de falar. Ai, Silvia, é um prazer ter você aqui falando sobre esse tema tão importante. Eu tenho algumas perguntas, vamos deixar assim como se fosse um bate-papo e vamos ver como é que tudo se desenvolve. Silvia, deixa eu te falar, eu li um site de uma Secretaria de Saúde aqui no Brasil, né, que a saúde mental de uma pessoa, ela está relacionada à forma como a pessoa, né, reage às exigências da vida e ao mundo de uma forma geral, né, de como que essa pessoa harmoniza os seus desejos, suas capacidades, as ambições, as ideias, enfim, emoções. E ainda depois comenta assim, né, ter saúde mental é estar bem consigo, mesmo consigo mesma, né, e com os outros, e aceitar as exigências da vida. E eu fico assim pensando, né, nós que somos da área de saúde, né, eu, você, nós percebemos que esse tema de saúde, eu acho que de saúde mental principalmente, como foi apresentado por essa secretaria em questão que eu coloquei aqui como exemplo, né, e que é bem comum assim em vários sites, várias secretarias de saúde, esse tema ele está sendo tratado de uma forma reducionista. Você pode falar um pouquinho para a gente o que é a saúde mental de fato? Falar um pouquinho sobre esse universo? Então, vou falar a partir, né, da minha abordagem, né, sem querer, dar o conceituar, né, de um modo mais amplo, mas falando um pouquinho em cima da minha experiência, né, o que eu sinto, sabe, Paty, é que quando a gente fala em saúde mental, né, ora fica, assim, essa imagem mais geral, né, o que é ter saúde mental? É um estado inalcançável, né, porque quem conseguir, né, chegar a esse estado, né, me diga, por favor. Então, assim, para mim, a saúde mental passa por a gente ver a saúde como um todo. Quando a gente fala em mental, a gente pensa logo, é a saúde da mente, né? Então, assim, eu trago aqui a reflexão do que é, de fato, a saúde. A saúde mental é a saúde física, é a saúde emocional, né? Eu acho importante, é a saúde psíquica, né? Então, assim, eu acho importante a gente pontuar que não é uma saúde mental no sentido de que tudo está aqui, né? Mas que, na verdade, as coisas estão interligadas. Então, e não é um estado a ser alcançado. Ah, agora eu consegui estar bem nas minhas emoções, trabalho. Na verdade, é algo mais sutil, né? É a gente se perceber. Eu acredito, assim, que a saúde, mais do que um estado, é um processo. Sou eu me perceber como é que eu estou hoje. Ah, eu estou sentindo uma dor aqui no meu pé.
nossa, mas o meu pé, eu estou me sentindo tão sobrecarregada, eu tenho andado por caminhos que não são os meus, né? Então, assim, de maneira mais ampla. Essa amplitude, né, Silvia, que traz a humanização, né? Sim, 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 sim. Eu acho que traz essa... Sim, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, vá, conclui, que eu vou Não, falar é importante demais. você colocar, você acha que traz o quê? Me conte. Então, quando eu penso em harmonização, né, antes de estar tudo harmonioso também, no sentido de tudo certinho, de tudo numa ordem, de tudo perfeitinho, não, a harmonização da gente perceber o que me leva a me sentir em harmonia, né? É a me sentir conectado com o quê? Volta aí para a ordem do sutil, que passa por aí. Muito bom, excelente trazer essa reflexão para as pessoas. Silvia, no yoga, né, nós temos assim uma palavra que se chama aceitar, que apareceu também nesse site, né? Mas no site aparece que nós devemos aceitar tudo. Ficou assim, trouxe muito essa ideia. E no yoga nós temos essa palavra também, aceitar. E no yoga, essa palavra ela tem sido deturpada, né? Com definições assim bem rasas, trazendo pouquíssimo questionamento. Há uma associação também deturpada do que a gente chama no yoga de aparigraha, né? Que é o desapego. Então, por exemplo, aceitar as exigências da vida, né? Como foi colocado anteriormente, traz a ideia das pessoas aceitarem tudo, né? Como é que sua abordagem, como é que você vê isso? Aceitar tudo. Eu estou lembrando de quando eu era adolescente, agora não me lembro, acho que era uma professora que ela falava assim, que até uma oração, Pai, né, dai-me sabedoria para aceitar o que não pode ser mudado, para mudar o que pode ser mudado, uma coisa mais ou menos assim. E eu sim, mas o que eu consigo mudar e o que não é para eu mudar, né? E quando às vezes a gente faz essa pergunta, né, esse pai que vai dizer, né, que está lá fora, né, olha, isso aqui você aceita, isso aqui você não vai aceitar, né, quer dizer, é sempre o outro, é sempre o outro. Então, essa questão de aceitar, não é aceitar, tem uma frase de Jung fala assim, que enquanto a gente não estiver consciente, né, as coisas vão acontecer porque nós estamos inconscientes, né, dos nossos processos, e a gente vai chamar isso de destino, né? Então, Jung coloca assim, meio que o destino acaba sendo algo que a gente aceita, porque, é assim mesmo. Mas, na verdade, o que está por trás disso? Está um desconhecimento de si. Então, assim, eu acredito que o processo de autoconhecimento, ele traz, né, esse olhar para dentro, e aí sim, está acontecendo tal coisa na minha vida. Agora, né, eu não consigo fazer assim, mas eu consigo fazer assado, né? Quer dizer, é mais um posicionar-se, né, do que aceitar simplesmente as coisas. Um posicionar-se no sentido de que, assim, não dá para mudar, não dá para mudar tudo hoje, né? Então, dá para mudar um pouquinho, isso aí já é uma mudança. Eu estava falando com um amigo nosso, que agora eu nem lembro quem é o autor, a gente está falando isso, ele trazendo uma ideia assim, de não dá, amanhã também não vai dar, mas quem sabe depois de amanhã? Eu achei assim, essa frase tão simples, Paty, mas ao mesmo tempo, sabe, tão verdadeira, tão prática no sentido que a gente repete. Então, né, não é aceitar cegamente, mas é olhar e pensar. Conviver com isso, né? Conviver com isso, questionar, não é? O autoquestionamento, a reflexão que uma terapia traz, não é? Sim. O processo terapêutico, ele, né, não é levar a pessoa a um estado de felicidade, agora de dormir, né, mas oferecer assim, né, um suporte para que a pessoa possa refletir e possa se perceber e possa tomar suas decisões, ressignificando, né, coisas difíceis na vida dela. Então,
né? Acho que passa, né, pelo que a gente está falando em relação à aceitação. O que eu preciso me conscientizar de mim, né? Não estou falando se conscientizar, né, de coisas simples, estou falando assim, das nossas dores, do que é difícil olhar, né, que muitas vezes a gente, né, coloca no outro, porque o outro, e na verdade somos nós, né? Então, a gente ter esse olhar interno, né, um olhar de alguma forma crítico, sim, né? Esse olhar interno é tudo. É um caminho grandioso. Não é fácil, né? Mas é necessário, eu sempre falo, né? Não pode dobrar tudo, mas é necessário, sim. Não é fácil, mas é necessário. Perfeito, perfeito. Eu fui fazer uma pesquisa, assim, sabe, sobre os antônimos para a palavra escutar, escuta e ouvir, né? Que é a nossa proposta hoje aqui. E aí, fazendo esse levantamento, eu encontrei palavras como ignorar e desestimar, né? Aquela coisa contra a autoestima, né? Aquela coisa de ser ignorado. Por mim e pelo outro, penso assim, né? Não sei. Então, assim, como ignorar, desestimular influenciou na saúde mental? Nessas duas palavras, eu achei bem forte isso, assim. Você acha que tem a ver com autoestima? Não tem? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Fala. Eu acredito que tá no mesmo contexto, assim, né? Porque se a gente for pensar, né, essa audição que a gente precisa, né, ter em relação a nós mesmos, esse olhar, né? Muitas vezes é olhar para o que está na sombra, para o que é desconfortável. Então, assim, o processo de autoestima, até quando a gente já conversou no live, é um processo, né? Também não é, assim como a saúde mental não é um estado que é um processo que eu preciso olhar para o que é desconfortável, né? De alguma forma até conversar, né, com esse lado, né? Tem até uma dica, né? Tem uma atividade interessante que a gente chama de imaginação ativa, que às vezes o que está me incomodando, eu posso conversar, então eu escrevo, né? Assim, de repente vem aquela voz que fala, você é assim, você é assado, você não, né, não faz aquilo e tal, e de repente, que é uma voz desconfortável, mas que está dentro da gente, que tem a ver com a autoestima, e que a gente pode ouvir o que essa voz tem a dizer. Porque, às vezes, Paty, o que essa voz quer é ser ouvida, é que a gente olhe para ela, né? Então, quando a gente olha, quando a gente dá essa voz, a gente consegue estabelecer um diálogo e consegue, assim, se estimar melhor, digamos assim. Né? A gente consegue dar ouvidos. E eu acredito que esse processo precisa de duas coisas, né? Precisa de paciência e precisa de amor, né? No fundo, a gente está falando de amor, sabe? Eu acredito. Que lindo, hein, Silvia? Que lindo. No fundo, nós estamos falando de amor. Realmente, você colocou algo assim super profundo. Eu acho, Paty, quando a gente está falando de saúde, né? Acho que você, eu, né? Quem está nos vendo, né? Se a gente for pensar, os momentos em que a gente estava feliz, né? Os momentos em que a gente está assim, num estado de feliz, né? No contentamento, né? Que acho que você podia até falar dessa coisa do contentamento que a gente tinha conversado um outro dia aí, que eu nem me lembro, mas a gente conversou, né? Mas se a gente for olhar para esses momentos, a gente vai se sentir assim, putz, naquele momento ali eu estava saudável, né? Então, no momento em que eu estava me sentindo saudável, o que estava acontecendo? E assim, acho que 99%, né, vão ser ocasiões em que a gente estava, né, em contato com a gente numa atmosfera de amor, com a gente, com o outro, né? Então, o amor, né, a Clarice, ela fala assim, que existe que a única salvação, mais ou menos assim, a única salvação que ela conhece é dar um pouco e receber um pouco de amor. Se isso acontecer, tá tudo certo, assim. Então, a saúde é esse dar e receber o amor. Perfeito, perfeito. Lindo demais. Aqui teve um comentário aqui no chat dizendo que a sua colocação foi linda, muito bonita. A sua colocação, toda essa questão aí do amor.
Vamos falar. Então, nossos conflitos, então, com isso, né? Nossos conflitos internos, esses conflitos que nós vamos tendo, né? Internos, que todos nós temos, eles formam uma barreira que dificulta a autorreflexão, ou não, né? Como é que isso pode... Como é que existe relação, não existe relação entre os conflitos internos e a autorreflexão, né? Essa escuta, essa autoescuta, essa que o terapeuta vai ali direcionando e tudo. Paty, eu acredito o seguinte, que assim, quando a gente começa um diálogo interno, que a gente vai conversar com a gente mesmo sobre o que é desconfortável, né, não é gostoso, né? Então, às vezes, né, por N razões, eu não estou aqui julgando, mas por N razões, a gente vai deixando as coisas se acumularem, né? E às vezes, assim, esse acúmulo de coisas vai criando assim na gente, acho que fantasias, às vezes até fantasias catastróficas, fantasias assim, de que as coisas ficam muito mais pesadas, né? Então, eu acredito que quando a gente acumula muito, aí fica mais difícil, aí cria essa barreira, né? Aí, ou às vezes a gente entra numa catarse e a gente também, né, chora e a gente coloca tudo para fora, né? Ou numa conversa em terapia, né? Ou com alguém, e aí, sabe assim, quando dá aquele alívio, né? Que a gente conversou com alguém, é como se essa barreira, ela fosse ali rompida, né? A gente extravasa aquilo que a gente estava sentindo. E muitas vezes a gente sente porque a gente não olha, né? Então, assim, quanto menos eu olho, mais a coisa, né? Mais, digamos assim, o gatinho vai se transformando num leão. Muito bom isso, o gatinho vai se transformando no leão. Perfeito! A gente pensa assim, nossa, mas é um leão. E quando a gente vai ver, né, é um leão porque a coisa foi acumulando e aí ficou pesado demais. Né? Quando pesa demais, tudo fica um pouco mais difícil. Encarar, olhar. Realmente, viu, Silvia? Tem uma coisa assim, né? Aí, ao mesmo tempo, quando a gente consegue, né, desabafar, seja com a gente mesmo, seja em terapia, seja com algum amigo, e a gente, assim, vê, nossa, mas isso aqui era um gatinho, né? Não era esse leão todo, né, que eu estava fantasiando na minha cabeça, né? Eu acho que essa percepção, pensando no tema, é uma percepção de saúde. É uma percepção, assim, de se olhar, né, para além do que acontece, para além das questões, né? É se olhar e ver, sim, eu tenho sentimentos difíceis, eu tenho traumas, eu tenho situações difíceis que ficaram, que marcaram, que eu me sinto ferido, né? Elas estão dentro de mim, né? Mas não sou eu que estou dentro delas. Acho que pensando, né, no conceito de saúde, acho que quando a gente consegue ter essa sacação, se elas estão aqui, ó, né? Tá difícil aqui dentro, mas tá dentro. Não sou eu que estou dentro, né, dessas situações. Né? Então, assim, é uma percepção que eu acredito que ajuda, né, no contexto de saúde, da gente ser mais saudável, sabe? Da gente buscar uma saúde, assim. Excelente. Reflexão a sua mais uma vez. Silvia, eu sempre... Depois, você fala um pouco também do contentamento, só para a gente não perder, assim. Depois falar de contentamento. Em algum momento aí, estou falando só para não perder aqui. Deixa eu falar então, né, sobre o contentamento. No yoga, nós temos uma palavra, santosha, que significa contentamento, que é esse estado que muitas vezes nós traduzimos como um estado de felicidade, mas não é só a felicidade, porque no yoga nós falamos muito desse estado de felicidade que nós sentimos,
mas que ele é relativo. É relativo o quê? As coisas que nós vamos entrando em contato que vão trazendo essa sensação de felicidade, tipo, sei lá, comprar uma roupa, comprar um batom, comer alguma coisa gostosa. E não é isso, né? Esse estado de felicidade que nós trazemos no yoga, que é a completude, que é o santosha, que é o contentamento, é muito próximo a esse ponto todo que você trouxe, né? Que é tudo, é a situação, tudo está acontecendo neste momento, eu estou aqui, as emoções estão borbulhando e eu consigo seguir o fluxo. Eu consigo seguir o fluxo mesmo assim. Então, esse estado de contentamento no yoga, ele é muito como é que eu estou conseguindo seguir o fluxo da vida. Não é algo relacionado a negligenciar a vida, fechar os olhos para o que está acontecendo. É muito, muito próximo ao que você colocou, muito mesmo. E exige reflexão, muitas vezes exige, sim, um acompanhamento de outra pessoa. Existem estudos para isso, né? Existem os professores de Vedanta. Eu não sou professora de Vedanta, mas existem os professores de Vedanta. Um professor de Vedanta não substitui um terapeuta, uma terapeuta, em hipótese alguma. São coisas totalmente diferentes, né? E o contentamento está muito relacionado a isso, né? Está muito relacionado ao agradecimento. Nós sabermos, entendermos o que é agradecer, né? Que agradecer não é simplesmente estar conversando com as pessoas e falar gratidão. Não é isso. É algo que vem de dentro. É eu entender que aquilo que está acontecendo na minha vida, comigo, em torno de mim, é algo que está ali, tem um motivo. Tem um motivo, tem um aprendizado ali por trás, né? E contentamento tem muito a ver com esse ponto. E tem muito a ver com desapego também. Porque para a gente conseguir olhar, nós precisamos olhar dentro do yoga, né? Nós precisamos olhar para os nossos gostos e aversões e aos pouquinhos irmos nos desapegando, né? Que foi bem o que você falou aí anteriormente. Desapegando, deixando ir, né? Essas mágoas. Mas não é só deixar ir. É um deixar ir que existe a partir de uma reflexão. Que pode ser uma reflexão com amigo, uma reflexão pessoal, e pode ser também através de um acompanhamento terapêutico. Mas exige uma reflexão. Não é algo que, vou deixar aí que em algum momento vai se resolver. Não vai se resolver. Eu preciso olhar. Sim. É interessante isso que você fala, Paty, porque eu estou pensando sobre saúde, né? Às vezes, quando a gente, né, a psicossomática está aí para mostrar, né, teoricamente, cientificamente, né, como os nossos estados emocionais eles vão observar no corpo. Então, que tem saúde, né, que a saúde mental, né, a saúde geral, a saúde emocional, ela é um processo de aprendizado. Então, às vezes a gente, né, coloca como algo a ser alcançado, mas talvez seja mais algo a ser aprendido. Estou pensando no que você está falando aí do contentamento, né, do desapego, né? O que não pertence mais, e eu só vou saber o que não pertence mais se eu ressignificar. Então, às vezes, né, eu preciso olhar, né, na sequência, eu preciso olhar para a ferida, né, que eu tenho, com paciência, com amor, senão também não vai, né? Eu estou falando uma coisa bem profunda, né? Mas eu preciso olhar para isso e fazer essa reflexão, esse aprendizado aí que você está falando, né? Do contentamento, do que faz sentido. Estou pensando assim que a gente só consegue, né, se contentar com o que de fato faz sentido, né, pra gente. Essa caminhada do fazer sentido. Porque se não faz sentido, a gente não consegue nem olhar, né? E é necessário olhar de uma
forma ou de outra. Ir olhando e depois olhar. Ir olhando gera aquela, como eu vou dizer, aquela curiosidade, né? Ou algo está estranho, alguma coisa do tipo. E depois começa-se a olhar mesmo, de fato. Sim, sim. Eu fico pensando, sabe, Paty, sobre a saúde, né? Sobre a saúde mental, né? Como a saúde mental passa pelo corpo. E não sei se eu já estou perguntando demais, Paty, eu estou aqui fazendo perguntas, mas enfim, é uma conversa, né? Mas eu estou pensando nisso, na relação, para a gente, né, deixar assim bem marcado, para não ficar, né, no saúde mental, mas como a saúde mental passa pelo corpo. Eu acho que o yoga, né, tá aí também para trabalhar em cima disso, né? Passa. A saúde mental, ela passa pelo corpo, né? O corpo é um reflexo da nossa mente, né? Das nossas emoções. Eu não vou nem falar da mente em si, porque às vezes a gente fala assim, é algo muito distante, mas não. A mente, nós refletimos no nosso corpo as nossas emoções e a nossa mente. E as emoções, elas estão intimamente relacionadas, né, no yoga, a aquilo que nós chamamos de gostos e aversões. Então, eu tenho que conhecer aquilo que eu gosto e aquilo que eu tenho aversão, porque conhecendo, eu entro em contato com aquilo de alguma forma, né? Tem os gatilhos inúmeros, e aí isso se reflete no meu corpo através de dores, ou não, quando eu me sinto bem, né? Uma característica, um exemplo bem claro são as dores aqui no externo, né? É a dor, eu digo que é a pior dor, mas eu já descobri outras dores piores. Mas tem uma dor aqui no externo que ela dói pra caramba, assim, ela é muito emocional, né? E é engraçado, porque do mesmo jeito que ela surge do nada, ela aparece também do nada. Mas, na verdade, não é do nada, ela surge de emoções, né? Dor na escápula, dor no pescoço. Existem as dores físicas? Existem, porque, né, houve a lesão física, né, óssea, muscular e etc. Mas nós não estamos falando dessa dor, né? A dor, ela é subjetiva. E essa condição mental, emocional, ela claramente é exposta no nosso corpo. Um outro exemplo é na rigidez do corpo, né? Às vezes a pessoa se sente com um corpo menos flexível. É alguma emoção ali. Alguma emoção está transitando. Outra coisa, a pessoa está com menos equilíbrio do que o normal. É alguma emoção, é alguma condição mental, né? E não necessariamente é algo que aconteceu ontem. Pode ter sido algo que aconteceu há alguns dias, alguns meses até, né? E se reflete naquele corpo ali. Então, em yoga, a gente olha muito para o corpo atrelado à mente, né? Não existe corpo e mente, existe um corpo atrelado à mente, tudo misturado ali. E sempre provocando nas aulas de yoga essas reflexões, né? Que corpo é esse que está se apresentando ali naquele momento? Com equilíbrio, sem equilíbrio? Sinto equilíbrio do lado direito, do lado esquerdo. O que está acontecendo? Tenho força em alguns exercícios que outros não têm. Sempre me senti uma pessoa forte, mas hoje na aula eu não consigo fazer alguns exercícios. Por que será? Também não é o momento de recuar, não é o momento de parar. E Paty, eu fico pensando, eu acho que né, nesse pandemia, né, acho que depois da pandemia, né, esse assunto de saúde mental nunca mais será o mesmo, né? Com certeza. Seja, né, e não só teoricamente, mas de fato, porque, né, todos vivemos, né, estamos, né, atravessando ainda, né, todo esse pós aí, ou nem estamos ainda no pós, né, mas o que eu sinto, assim, sabe, tanto no meu processo como, né, no consultório, é que, assim, as queixas, né, são muito voltadas a esse entrelaçamento aí, né, do que aparece no corpo
né, e do que eu estou sentindo emocionalmente. Eu lembrei de um livro da Mariana Katz, que é uma poesia junguiana, que fala do tempo, né? Acho que a saúde mental falar de saúde mental é falar do tempo, né? O tempo em que a gente leva para processar as informações, para processar as situações, né? Não é porque a gente conseguiu reagir, né, a uma determinada situação que a coisa ainda está rolando dentro da gente. A gente pode, né, na hora, eu passei, eu enfrentei, né, eu resolvi, toquei minha vida. Sim, que maravilha, é fundamental, né? Mas dentro da gente ainda está se processando, né, toda uma dor, todo um contexto, toda uma situação. Né? Então, como é que eu posso, né, falar em saúde mental sem pensar nesse tempo? Por exemplo, a questão do luto, né, que agora considera-se, eu acho que o DSM-5, agora não lembro direito o número, mas que o luto, que após os 3 meses, aí já é considerado uma coisa mais grave, tal. Quer dizer, como é que eu vou mensurar o tempo de um luto? Claro, estou falando assim, né? Uma condição que a pessoa, né, consiga interagir, né? Existem casos, assim, de um luto que desencadena uma depressão, que dá, né? Assim, eu nem estou chegando nesses casos, estou falando de uma maneira mais geral, né? Para pensar, assim, que a saúde mental é algo, né, que precisa ser aprendido e que esse aprendizado leva tempo. Então, né, a gente precisa pensar também nesse aspecto, o tempo que a gente precisa, né, o tempo que o nosso corpo, que o nosso psíquico, que ele vai processar o que nos acontece. Não é o mesmo. Né? Não é o mesmo de mim para você, e não é tão rápido assim. E eu estou pensando aqui também, Silvia, é que ele não é linear, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. É um tempo que ele, vamos supor, para uma pessoa ele está ali, o tempo está correndo, tem um ritmo, de repente esse tempo ele pode dar uma estagnada. Verdade. Né? Seguir um outro caminho, inclusive, pode não estagnar, pode diminuir a velocidade ali do que está acontecendo por N motivos. Então, esse tempo aí, ele é fantástico. É preciso ter esse entendimento, né? Você falando sobre o luto, no puerpério, a questão é a mesma, né? Existe um tempo que é considerado puerpério. E nós sabemos que são de poucos meses. E nós sabemos que, na verdade, o puerpério, existem pessoas que entram no puerpério e ficam no puerpério por quase um ano. É muito particular. Quer dizer, se a gente for pensar, né, Paty, cada vida, cada situação que a gente passa, né, a gente precisa, né, tem um aspecto da gente se conectar com os outros, né, de tocar a vida, de fazer o que é preciso, mas é sutil, também é do campo do sutil a gente ter essa percepção para o que está acontecendo dentro da gente. Né, que tem coisas que são desconfortáveis, assim, que eu não vou conseguir olhar hoje, e tudo bem, vai ficar ali, né? Vai ter aquele momento que eu vou chegar e vou olhar, seja pela dor, porque está doendo demais, ou porque eu sinto que chegou a hora, enfim, né? Mas passa por essa sutileza, né? A gente precisa ter tempo, né? De viver a saúde. Tempo para viver a saúde. E não é um tempo lá na velhice, né, Silvia? Nós estamos falando desse tempo partindo de agora. E não deixar para depois, mas para agora, independente da idade. É verdade, Paty. Porque também tem isso, né? A gente jogar lá para frente, ou pensar na saúde como uma coisa absoluta, né? E não assim por algo que passa pelo aqui e agora, né? Hoje eu não estou bem porque eu estou com tal, né, adoecimento, mas dentro do que eu estou hoje, né? Eu vou tomar um chá, né? Isso para mim vai ser um exercício de saúde. Então, assim, a gente pensar como é que a gente mesmo, né,
claro, para além, né, do contexto terapêutico, né, eu estou pensando assim, como é que nós, assim, intimamente, a gente pode trabalhar a nossa saúde em pequenas coisas que a gente pode conseguir fazer no dia a dia. Isso é ter saúde. Com certeza. Trabalhar nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, porque isso é ter saúde. E o que você sugere, Silvia? Que as pessoas podem fazer, sabe, para melhorar essa escuta, autoescuta, a saúde mental como um todo. Essa visão, né? Acho que a gente está falando aqui do aprendizado, eu acho que precisa ter uma disponibilidade. A gente precisa se colocar disponível para. Né? Porque é a partir dessa disponibilidade que a gente vai conseguir tocar, né, em situações difíceis, que a gente vai conseguir procurar, né, uma atividade física ou procurar, né, um acompanhamento terapêutico, médico, enfim, né? É a partir dessa disponibilidade. Se a gente não conseguir ter essa disponibilidade, a gente vai meio que começar e parar. E assim, quando eu falo disponibilidade, sabe, Paty, eu não estou falando assim, agora, ó, todo mundo está disponível, estou disponível, está resolvido. Não, né? Essa disponibilidade vem de uma observação, né? Ah, para o que eu estou disponível hoje? Né? Ah, iniciei aqui meu dia hoje. Né? Eu estou disponível para quê? Hoje, como é que está a minha energia? Já é, né, para mim, já é um ato, né, saudável. Então, eu acho que acredito nisso, que precisa ver o antes, sabe? A gente precisa procurar estar disponível para nós mesmos. É um aprendizado também. Estar disponível. Você colocou aí algo que é essencial, porque, inclusive, hoje as pessoas se queixam muito, né? Falam muito, não tenho tempo. Elas estão dizendo que elas não estão disponíveis. Para quê? Para a própria saúde, para si, para esse momento consigo. Sim, sim. E assim, e se eu não estou disponível, né? Eu posso conversar comigo e pensar assim, mas você não está disponível, e o que você precisa fazer para estar disponível? Né? Não mudar do dia para a noite, mas o que eu posso fazer minimamente? Ah, hoje eu estou, né, tô sem saco de fazer a tal dieta, né? Mas minimamente eu estou disponível, né, para fazer uma ação. Eu estou pensando assim de uma maneira geral, né? Não, hoje eu não estou disponível porque eu não vou conseguir, né, fazer como você mesmo já nos ensinou, né? Eu não estou disponível para fazer 15 minutos de meditação. Eu vou fazer 5, né? É isso, né? Eu acho que, porque senão, Paty, a gente também se cobra muito, né? A gente se cobra demais. A gente começa a se cobrar excessivamente, entra no ciclo de autocobrança e depois, com isso, né? Depois não, com isso, aquela frustração, porque não vai dar conta. Isso, exatamente. Né? Esses dias atrás, na semana passada, eu fui para natação, a minha natação é 1 hora, mas eu não consegui, eu não tinha 1 hora para ficar lá. Eu acho que eu tinha uns 30 minutos ou 20, alguma coisa do tipo. Aí eu falei com o professor, eu só tenho esse tempo hoje, eu não tenho outro. Mas eu vim. Sim, sim, sim. Eu tô lembrando aqui, Paty, que às vezes, né, quando eu tô assim, né, meio pensando nas minhas coisas, eu sempre lembro de uma frase que você me disse há muitos anos atrás, né, que você, quando ia ensinar a gente, né, na hora, né, de fazer a aula, programar a aula, aí você falava assim, gente, é o conforto no esforço. Então, eu acho que fazendo, um link com o que a gente está falando hoje, o nosso assunto de hoje, sabe, a saúde mental é a prática do conforto no esforço. Com certeza. Tem o esforço, mas tem que ter um conforto, porque senão a gente não dá conta.
A Isso. gente e todo mundo. E aí cada um precisa encontrar o seu limite de esforço, seu limite de conforto para conseguir avançar, Sim, sim, né? Dentro do próprio tempo, dentro do próprio espaço. sim, sim, Silvia, deixa eu acho te que perguntar, diga. sim. Não, eu acho que isso diz respeito à saúde. Isso é saúde É, mental, emocional, espiritual, físico, enfim, né? Acho que é isso. saúde é isso, a gente conseguir encontrar esse esforço, mas esse esforço dentro desse conforto. Né? Existe o esforço que nos traz um conforto. É um Sim, ponto, e esse ponto ele não é fixo, né? Ele é um ponto que caminha, né? Até porque nós desempenhamos diversos papéis na vida. Então, em cada papel, em cada dia, como nós já falamos aqui até anteriormente, né? Nós nunca acordamos a mesma pessoa, isso, porque existem as isso. emoções, existem as nossas questões pessoais. E é preciso realmente ir encontrando e desenvolvendo essa habilidade desse esforço com conforto a cada dia, a cada momento, né? É uma dança aí, a dança da vida, É a dança. a dança da vida. Hoje não acontece muito, sabe? Mas antigamente acontecia muito de pessoas procurarem yoga como se yoga fosse terapia, né? Hoje não acontece muito, não. É mais incomum, bem mais incomum. Eu acho que fico feliz das pessoas entenderem a importância da terapia, né? Mas acontecia bastante. E aí eu explicava, né, que yoga não é terapia, apesar de poder apoiar, de ter os seus benefícios inúmeros, mas não Tem um é. efeito terapêutico, né? Tem um efeito terapêutico, né? Exatamente, tem um efeito terapêutico, mas não é a terapia. Tem um efeito. E até porque eu não estou ali acompanhando as pessoas dessa forma, né? Nem os outros professores de yoga. Na sua prática clínica, Silvia, você percebe algum desenvolvimento diferenciado ou não? Como é que funciona isso? Por parte de pessoas que praticam yoga, meditação, né? Ou alguma atividade semelhante, enfim, essas atividades, yoga, meditação, tai chi chuan, se você tem, né? Eu não sei se você tem. E se você tiver se você atende essas pessoas, esse perfil de pessoas, se este perfil apresenta um desenvolvimento, eu não gosto de usar essa palavra melhor, mas um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento diferenciado, colocamos assim, ou não. Sim. Veja, o que eu sinto, né, a partir da minha experiência, é o que a gente estava falando de disponibilidade. Às vezes eu acho que quando a pessoa, né, faz yoga, ela já está, digamos, mais no campo sutil, né? O que assim, que não garante nada, né? Porque a pessoa pode, né, pode entrar na aula, fazer, né, yogasana e pronto, né? Mas eu sinto assim que do ponto de vista de ser um buscador, né, de quem faz, né, yoga, tá, né, é um buscador, eu sinto que essas pessoas, elas estão mais receptivas, né, e assim, até pela minha própria formação também em yoga, né, que foi feita, né, com você, né, eu sinto, assim, que, por exemplo, pessoas que, né, que precisam trabalhar, por exemplo, a firmeza, né, de se colocar no mundo, né, eu sinto que quando elas, né, fazem, por exemplo, a postura da árvore, né, elas encontram, né? Acho que os polos meus se encontram aí. Então, a pessoa está trabalhando emocional, e aí, durante a sessão, a gente vai falar de coisas, né? Então, assim, o que está tirando você do eixo? Então, essa percepção corporal ajuda muito na percepção dos processos internos, sabe? Eu sinto isso, não é uma coisa que é regra, né? Mas eu sinto que abre as possibilidades para a pessoa estar se olhando mais, sabe? Fazer, né? Praticar isso. Que bom que auxilia. Fantástico, Silvia, fantástico. fale. Quer falar Não, é algo? isso que eu ia falar.
Não, eu falo assim que é fantástico, é assim maravilhoso. Sou suspeita, né, para falar. Eu fico feliz que ajude as pessoas, né, nesse processo, porque nós estamos aqui para isso, né? Assim, aqui no mundo eu falo, né? Esse crescimento, essa reforma íntima, esse é o maior objetivo, assim. Gente, então, a conversa com Silvia está maravilhosa. Nós vamos tentar voltar de outras vezes. Já está dando o nosso tempo aqui final. Eu agradeço enormemente a Silvia por ter aceitado esse convite nesse Dia Mundial da Saúde Mental, né? Eu queria realmente deixar marcado isso, esse dia tão importante. E agradecer a Silvia mais uma vez por ter vindo, né? E quem assistiu, quem gostou, ou quem vai assistir, envie para as pessoas que vocês achem que podem se beneficiar, né? Com essa conversa que nós duas tivemos aqui. Passar para a Silvia. Ai, Paty, obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né, conversar. E a gente conversa tanto, né, sem ser assim ao vivo. Então, acho que trazer essa conversa, né, para o online e para o ao vivo, a gente vai poder acessar depois as coisas que a gente conversa tanto, que às vezes até passa, a gente esquece, né? Então, assim, obrigada pelo convite. É maravilhoso estar aqui com você, né? E acho importante essa reflexão, né, que esse dia, né, Mundial da Saúde Mental, ele se converta, assim, num olhar amoroso, sabe? Eu acho que a saúde mental, espiritual, física, emocional, a saúde psíquica, ela passa por um olhar amoroso, seja quando a gente está saudável ou não. É a construção desse olhar. Então, obrigada, estou aqui disponível para novas conversas, viu? Obrigada. Um beijo para todo mundo e voltaremos aqui de outra vez. Namastê. Beijo. Beijo.